A imagem única sempre me fascinou. A possibilidade de contar uma história com uma imagem. Com o tempo, descobri os ensaios fotográficos. A vontade dos fotógrafos publicarem livros. O fotógrafo da imagem única se torna um ensaísta que escreve com imagens. Já há muito tempo eu comecei a fazer histórias de fundo, em que não era mais uma foto. Eu sempre pensei num grupo de fotos. Eu acho que a fotografia, como outras artes, como a música, como tudo, ela emociona. E eu acho que quando você emociona a pessoa, é importante. Como é que a gente traz a pessoa para o nosso desejo de discussão e tal? É emocionando. Documentar é, sobretudo, aprender valores e reconhecer valores. A gente não é o centro da atenção e o grande barato é quando a gente não tem que se ver espelho das nossas premissas. Eu sempre fiz com que a foto fosse mais importante do que eu. Eu vejo a fotografia como um caminho de autoconhecimento, uma poderosa arma de encontrar o mundo. Existe uma outra realidade interpenetrando essa realidade a todo instante e que eu preciso só não ver só com os olhos. Eu acho que isso começou, na verdade, há muitos anos atrás, quando a gente trabalhava em jornal e ficava insatisfeito com o trabalho de jornal, e aí surgiram as agências independentes, né? A F4, a Angular, a Ágil, a Contexto, enfim. Várias agências que tiveram um papel fundamental na cabeça do fotógrafo de pensar de uma forma diferente a sua pauta, com mais liberdade, com uma liberdade de edição, com uma liberdade de busca, de utilização dessa imagem, com a descoberta que o seu trabalho não precisa ficar preso às publicações tradicionais. E assim fiquei 16 anos com os índios, e assim, desde que eu me entendo por gente, documento as questões agrárias e documento até hoje. Então, eu me acho muito privilegiado, eu documento tudo que eu acho que tem beleza. Olha, eu acho que as agências vieram dar ao fotógrafo liberdade e responsabilidade. A gente tinha noção do que a gente estava fazendo para a revista e do que a gente estava fazendo para nós. Por exemplo, foto que eu não queria que publicasse, eu não mando, eu editava o meu material. Quem que ia se interessar pela FEBEM, sabe? Para botar um fotógrafo dentro da FEBEM? Não era interessante. No meio da ditadura militar, ninguém queria fazer denúncia. Por exemplo, essa pauta do Sisal foi oferecida para todas as revistas brasileiras. Ninguém quis,
A alemã comprou. Foi um passo relevante nessa nova qualidade de documentação. O camarada que garimpa, ele não garimpa por obrigação. Ele não é empregado. Eu sempre me impressionei com esse personagem que se submete, né, a uma condição extrema e que ele se submete pela ambição de ficar milionário. Eles são todos independentes. 99% dos casos vão trabalhar a vida inteira, não vão ganhar nada e continuam trabalhando. Está centrado nessa mão de obra, que é duríssima. O cara faz um túnel de 400, 500 metros para dentro da terra, pequenininho, com carbureto, um cheiro danado. O cara, se destrói na ganância de que ele vai ficar milionário hoje. Eu quase fiquei também com a febre do bambu, né? Porque eu comecei a frequentar eu fiquei durante 3 anos frequentando esse garimpo. E em algum momento eu achei um desses caras que eu estou aqui fazendo amizade, né? Que eu estou fazendo contatos, vai acertar nas pedras. E eu vou poder fotografar o momento dessa loucura, né? De achar $1 milhão com a picaretada. Acordei 6 horas da manhã, me preparei, me arrumei e parti para o Hospital São José. Chegando lá, estava cercado. Você sabia como era no Chile, né? Aquela loucura toda. Eu digo, eu não vou entrar pela porta, porque senão vão me deixar. Apesar de eu estar escondido, com a câmera escondida, debaixo da camisa. Nós temos um camisão para esconder a máquina por baixo, nessa laica aqui. Aí, fiquei lá circulando, achei uma entrada por trás do hospital, numa porta, entrei. Quando eu chego lá no porão do hospital, está o Neruda lá, com a dona Matilde, aquele homem, um prêmio Nobel de Literatura, massacrado, foi morto pela ditadura do Pinochet. Aí saímos dali daquele porão ali, o corpo foi levado lá para outra ala do hospital e arrumaram o corpo, puseram no caixão e tal, e eu fotografando, documentando aquilo tudo. Aí chegamos lá na La Chascona, que você conhece. Havia um riacho, no pé da casa do Neruda, lá em cima, havia um riacho, que aquele riacho tornava-se um rio, porque os militares quebraram. Quebraram lá o açude lá em cima e virou um rio. E aí, como que a gente ia passar? Aí tivemos que improvisar uma ponte, aquela meia dúzia de amigos do Neruda, que foram com a dona Matilde e o corpo, fizemos uma ponte, construímos ali uma ponte com madeira, tábua, porta ali que arrancamos dali, e passamos. Chegamos lá em cima na casa do Neruda. A casa dele estava literalmente destruída. Biblioteca, estava tudo acabado. No dia seguinte, saímos para o cemitério, que foi uma coisa linda. Aí começou a chegar gente, o hino internacional e o exército cercando. Naquele momento que o caixão entrou, eu consegui subir no túmulo, e estava eu e um fotógrafo do Paris Mate, eu acho. Foi emocionante. Eu acho que foi o momento mais emocionante da minha carreira. Tenho de fotografar 3 rolos de filme por dia, mesmo quando não fotografo, para manter meu olho em prática. Joseph Kudelka. O meu foco, o que me faz acordar de manhã e dormir à noite, esperando o próximo dia, gira 100% em torno desse mundo que eu criei na minha cabeça. Que ontem foi Haiti, antes de ontem foi no Sertão Baiano, hoje está sendo na África, amanhã vai ser em algum outro lugar. O mundo é um teatro primitivo, a convivência das pessoas é um teatro, entende? Ao céu aberto. Tem uma câmera aqui, um observador aí, uma figura aqui. É um teatro, é uma convivência, entende? Todo mundo tem algo a dizer para a câmera, nem que seja rejeição dela. Há alguma mensagem embutida em cada ser humano, em cada pessoa. Vamos pegar o Haiti como exemplo.
é uma sociedade arcaica, muito ligada aos elementos, eu poderia dizer talvez até um pouco primitiva, muito religiosa. E eu, por ser branco, por ser um fotógrafo, por ser um estrangeiro, por estar buscando algo que para eles é normal, já é uma diferença muito grande, entende? Então, o simples fato de eu estar ali já vai criar uma reação em cadeia. Eu, claro, sempre fui fascinado por índio, universo indígena. Nunca tive a oportunidade de me aproximar mais. Mas um dia o cavalo passou e eu estava no barranco, pulei em cima. Foi numa reunião do Comitê pela Anistia, em Brasília. Me apresentaram ao Vladimir Carvalho, nós começamos a conversar. E ele disse que estava convidado para filmar uma festa no Xingu, um jogo do Jauari, que não acontecia há 5 gerações. E ele não tinha conseguido equipamento, filme, fotógrafo. Me chamou para ir com ele. Me impactei com tudo aquilo. De tal maneira que o Olímpio Serra, diretor do parque, me encontrou perdido no meio da aldeia. Todo mundo pintado, uma lua enorme surgindo, aquela fogueira. E ele botou a mão nas minhas costas, assim, no meu ombro, e disse: "Ó, Goran, não se preocupe, ninguém é o mesmo depois de vir aqui. Isso que você está sentindo é o normal." Eu fiz uma exposição lá naquele Museu da Civilização de Quebec, lá no Canadá, mostrando essa questão racial, como é que ela age no Brasil. Porque o Canadá, a diáspora africana, ela começa lá no Canadá e termina na Terra do Fogo. Então, hoje eu quero trabalhar esse meu trabalho, ele é um trabalho diaspórico. Esse livro aí que eu fiz junto com o Júlio César Tavares, de Tavares, que é um antropólogo, companheiro do movimento negro, nós pegamos as comunidades de Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, Suriname e Brasil. Então, esse nosso livro, Diásporas Africanas na América do Sul, Uma Ponte sobre o Atlântico, ele pode ser lido por qualquer negro em qualquer lugar do mundo, porque vai ter acesso. Então, esse é o papel da fotografia, ser essa coisa transformadora. Minha família toda foi presa, a família foi toda torturada, eu tinha 16 anos. Isso só acirrou, de certa forma, esse meu olhar de trabalho, né? Quer dizer, a minha primeira fotografia tinha o homem como... Eu só enxergava o ser humano na fotografia, na minha primeira fase. Quer dizer, eu tinha uma grande angular que eu tinha que entrar dentro das pessoas, tinha que chegar junto. Então, uma fotografia que estivesse um pouco afastada, eu já não gostava. Eu tinha uma coisa meio de enfrentamento, sabe? Todas as minhas fotos, no início, tinham essa característica, né? Era a busca da emoção, a busca da dor, a busca do sorriso, né? Quer dizer, eu achava que eu captava o teu sorriso, eu conseguisse chegar muito perto de você. Depois eu fui percebendo que esse ser humano, ele está dentro de um contexto. Algumas vezes eu já tive um encontro com coisas extraordinárias, que são muito difíceis de dizer, que me transformaram num outro homem. Então a fotografia é uma ponte para mim, para a compreensão de mim e do universo. Uns 3 anos atrás, eu resolvi largar um pouquinho o digital e fazer uma caminhada como um andarilho, porque eu acho que essa é a essência do fotógrafo viajante. Eu faço primeiro para mim. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. A minha referência para a fotografia sempre foi ligado à pintura e, para mim, o número 1 é o Caravaggio. Depois seria o Velázquez. São as 2 maiores referências para mim. Tanto em composição, dramaticidade. O sonho de fazer livros, eu acho que é
depois de todos esses anos que eu trabalhei, eu acho que tem coisas que estão acumuladas que, de alguma forma, eu precisaria pôr para fora. Seria bom através de livros, porque seria uma coisa para poder ficar, sei lá, para daqui 10, 20 anos, o seu filho ou o seu neto, alguém possa abrir e ver alguma coisa dessa época. Mas hoje eu estou muito mais ligado às questões que o meu trabalho, para onde ele aponta, entendeu? Então, esse próprio trabalho, Apreensões, é um trabalho político, de uma certa forma. Não na literalidade política que ele parece ser, de um certo denuncismo, nada disso, entendeu? Porém, obviamente, eu estou lidando com uma questão política. Esse trabalho, ele apontava para sublinhar coisas que nós estávamos cegos de tanto ver, que é uma frase do Caetano. E, de fato, eu acho assim, você vê as coisas de uma forma tão ligeira que você não para olhar. Quer dizer, o meu viés aí era falar assim, parem para olhar isso, parem para ver isso. E fiz isso, obviamente, estetizei isso de uma forma que as pessoas pararam para ver. Trabalhos Noturnos tem um quê de futurismo, um quê de fantástico. É uma São Paulo que existe e não existe. Ao mesmo tempo que eu acho que dá para reconhecer que é São Paulo, nesse ensaio que eu fiz com Polaroids, é difícil de identificar onde foi feita. Mas isso também é uma outra característica do meu trabalho, que eu sempre gosto, sempre me interessa aí meio no limite do real e do imaginário, do que é verdade, do que não é. Eu gosto de brincar com esse paradoxo. Noturnos é um trabalho muito marcante para mim, porque tem uma relação muito grande com a minha própria cidade. Foi uma maneira de conhecer melhor a cidade onde eu nasci e onde eu vivo, que é uma cidade muito grande. A gente não consegue entender o todo, não consegue captar o que é uma cidade das dimensões de São Paulo. Sair à rua para fotografar é uma descoberta de uma outra cidade. Se observarmos a fotografia, veremos que o silêncio que a sua contemplação exige a aproxima mais da literatura do que do cinema. O meu foco, acho que do meu trabalho nos últimos anos, enfim, acho que desde quando eu comecei a fotografar, é muito voltado aos projetos autorais, de ensaios fotográficos de mais longa duração, onde o objetivo final é um livro. Acho que o lugar onde a fotografia talvez encontre o seu lugar é o livro. Sabe? Eu acho que o livro é onde a obra se consolida, onde a obra fica, onde a obra ganha outros mundos, né? Onde a obra vai para as bibliotecas, vai para a casa das pessoas. O que era o show de Graciliano? Uma grande exposição, seria a maior exposição que foi sobre o Graciliano Ramos, e foi um mergulho assim maravilhoso, porque eu voltei a ler a obra do Graciliano Ramos. Eu comecei a identificar coisas assim, que tinha muito a ver com o que eu gostava de fotografar, que na paisagem tem uma força, tem uma importância, obviamente, que é a paisagem do sertão. Mas a importância é o homem, são as relações dos homens, né, com aquela paisagem, com aquele lugar. Uma ONG chamada Imagens da Vida me chamou para fazer oficinas de fotografia com crianças na África. Aí que eu tive esse insight de contar um pouco da história da África, a partir da minha visão, que no Brasil a gente tem uma população de 50% de negros, né? E não se sabe absolutamente nada ou quase nada a respeito da África. Eu estou com esse projeto que está em andamento, né? Eu tive no Benin, em janeiro, né? Lá tem uma população de negros que retornaram da Bahia, tem uma comunidade organizada, onde eles festejam, por exemplo, o Bonfim, introduziram uma série de coisas da cultura brasileira na África. Para mim, no caso dos agudás do Benin, fazem parte de uma história maior, que é a história dos países de origem da África. Então, é um capítulo, os agudás, na minha história. Mesmo os outros países que não têm retornados, mas que tiveram uma influência ou são influenciados pelo Brasil hoje, que é o caso de Angola, de Moçambique, do Congo, do Senegal. Então, eu quero contar essa história de toda essa costa, de toda essa... Da onde vem a diáspora que formou o povo brasileiro. Esse trabalho dos Jogos Indígenas foi bem bacana. O vencedor comemora com o derrotado e vice-versa sempre. Tem trabalhos que marcam a gente, né? Esses trabalhos na natureza me marcam muito. Você vai para uma outra realidade ali no meio da natureza, é muito bom. Acho que a melhor coisa de ser fotógrafo é isso, né?
atletismo é a paixão e também o terror. Porque se você imaginar que, especificamente na prova dos 100 metros, você tem 8 segundos e meio para fotografar, e o que vale são só os 1 segundo final, né? Porque é quando conta e a comemoração, fica bem apertado. Tem uma largada feminina de 400 metros com barreira, que ela é um efeito de zoom e que dá uma sensação de mobilidade e velocidade muito grande. Uma outra que é um saltador de trampolim em baixa velocidade, ele girando, e as cores favoreceram muito que a imagem ficasse interessante. E, factualmente, a chegada dos 100 metros, né? Eu gosto de estar nessa prova. Carnaval na lona, que a gente chamava, né? Foi a gente criar, basicamente, a gente criar um espaço performático, uma lona, né? De costas para o sambódromo, né? Vamos para a rua, para o subúrbio, enfim. Era uma atitude digamos, de rebeldia, né? Quer dizer, vamos sair desse universo mediático, do carnaval mediático, vamos virar de costas para o sambódromo, né? E a estratégia era essa, né? E aí batemos de cara com folião de rua, enfim, né? Hoje até vejo que a imprensa dá boa importância ao carnaval de rua, mas ali nos anos 80, né, era basicamente o sambódromo. O meu projeto era fotografar velhos famosos, oitentões e noventões de várias áreas da cultura, do esporte, enfim, da política do Brasil. Rapaz, aquele livro mudou a minha vida. Porque eu achei que fosse fazer somente fotografias desses figurões, né? Acabou virando um livro de entrevistas. Eu usei todos esses senhores e senhoras, né? E usei um tecido, um pano vermelho, que passeava de acordo com cada personagem. Por exemplo, no Paulo Gracindo, ele é um forro de mesa. No Manuelzão, da Grande Sertão Veredas, ele é o céu. Né? No Grande Otelo, ele é um trono. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Nós moldamos nossas ferramentas e, em seguida, as nossas ferramentas nos moldam. Marshall McLuhan.
Eu vejo a fotografia como um caminho de autoconhecimento, uma poderosa arma de encontrar o mundo. Existe uma outra realidade interpenetrando essa realidade a todo instante e que eu preciso só não ver só com os olhos. A imagem única sempre me fascinou. A possibilidade de contar uma história com uma imagem. Com o tempo, descobri os ensaios fotográficos. A vontade dos fotógrafos publicarem livros. O fotógrafo da imagem única se torna um ensaísta que escreve com imagens. Já há muito tempo eu comecei a fazer histórias de fundo, em que não era mais uma foto. Eu sempre pensei num grupo de fotos. Eu acho que a fotografia, como outras artes, como a música, como tudo, ela emociona. E eu acho que quando você emociona a pessoa, é importante. Como é que a gente traz a pessoa para o nosso desejo? Desde que eu me entendo por gente, documento as questões agrárias e documento até hoje. Então, eu me acho muito privilegiado. Eu documento tudo que eu acho que tem beleza. Olha, eu acho que as agências vieram dar ao fotógrafo liberdade e responsabilidade. A gente tinha noção do que a gente estava fazendo para a revista e do que a gente estava fazendo para nós. Por exemplo, foto que eu não queria que publicasse, eu não mando, eu editava o meu material. Quem que ia se interessar? Eu acho que isso começou, na verdade, há muitos anos atrás, quando a gente trabalhava em jornal e ficava insatisfeito com o trabalho de jornal, e aí surgiram as agências independentes, né? A F4, a Angular, a Ágil, a Contexto, enfim. Várias agências que tiveram um papel fundamental na cabeça do fotógrafo de pensar de uma forma diferente a sua pauta, com mais liberdade, com uma liberdade de edição, com uma liberdade de busca de utilização dessa imagem, com a descoberta que o seu trabalho não precisa ficar preso às publicações tradicionais. E assim fiquei 16 anos com os índios, e assim... De discussão e tal, é emocionante. Documentar é, sobretudo, aprender valores e reconhecer valores. A gente não é o centro da atenção, e o grande barato é quando a gente não tem que se ver espelho das nossas premissas. Eu sempre fiz com que a foto fosse mais importante do que eu.